Essa mulher que você vê cobrindo a cabeça não é impecável. Atrás de meu hijab é uma luta diária contra meu nafs. Não fui coagida a usar como as pessoas pensam, nem uso por modinha. Foi minha escolha para agradar meu Criador. Eu sabia que ao usá-lo seria julgada por minha família, amigos e pela sociedade. Mas humildemente enfrento todos eles. Como qualquer outra mulher, eu também sou fraca. Mas o meu amor por Alá me torna corajosa ao enfrentar todos aqueles que estão me julgando e discriminando. Muitas vezes fui rejeitada. Não posso facilmente conseguir um emprego. Não posso entrar em algumas áreas de diversões. Quando ando de transportes públicos, alguns passageiros não se sentam ao meu lado. Alguns seguranças são muito rigorosos comigo, mas não com os outros. Os taxistas são hesitantes comigo. Tudo isso eu pacientemente suporto. Se você me ver, não me trate como terrorista, uma terrorista ou alguém que tem uma doença contagiosa. Porque, por trás desse hijab, sou uma mulher que tem um coração sensível e muito gentil. Esse texto é da minha convidada de hoje, que a gente vai conversar sobre vários assuntos interessantes. Para mim, a minha expectativa é que seja realmente uma aula. Vou aprender muita coisa juntamente com vocês participando aqui. E eu queria, então, convidar a minha querida Ana Rita Vieira. Como é que eu te chamo? De Rita mesmo? Sim, Rita. Tá bom. Então, Rita, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer muito grande ter você nessa conversa. E eu queria começar pedindo para você se apresentar. Quem é você? De onde você vem? O que você pensa? O que você faz? Para os nossos colegas que estão assistindo a gente aqui. Olá, À vontade. gente. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. É a saudação islâmica. Eu não poderia começar sem saudá-los dessa maneira. Porque como significa que a paz e bênção de Deus estejam com vocês. Então, eu sei que foge um pouco ao protocolo, mas uma outra pergunta. Quem você acha que eu sou? Quando me Eu, vê assim, quem você acha que eu sou? Uhum. eu vou falar a minha opinião de Paulo Ricardo, né? É uma pessoa como uma outra pessoa qualquer. Não vejo. Há uma questão de uma diferença, provavelmente, visual, né? De modo de se vestir, mas que para mim é extremamente natural. Eu realmente não vejo, não saberia apontar diferenças ou alguma coisa de modo que fosse contundente de diferença. Eu acho que você é uma pessoa que tem uma cultura própria, uma religião própria, que, portanto, tem o seu modo de existência, né? Como outras pessoas têm também, de várias formas. Assim. E agora, interessante, você que está assistindo, se quiser comentar, fique à vontade, porque essa pergunta seria bem interessante também as pessoas responderem, né, Rita? Isso. Mas fale um pouquinho, Normalmente, vamos lá. então, normalmente não é isso que acontece. E as pessoas elas não disfarçam. Assim, eu não vou generalizar, mas normalmente a opinião, o pré-julgamento, ele é bem doloroso, ele machuca muito. Mas antes de adentrar nesse assunto, eu vou falar quem eu sou. Eu me chamo Rita, eu sou estudante de pedagogia muçulmana, mas o fato de eu ser muçulmana não me torna diferente de nenhuma das mulheres daqui. Nós temos uma cultura, uma religião diferente, mas por trás de tudo isso existe uma mulher, existe uma mãe, existe uma acadêmica, uma estudante, como todas ali na universidade. Infelizmente, muitas vezes é um tanto difícil de compreender devido aos estereótipos de que a mulher muçulmana ela é uma mulher oprimida, iletrada, submissa, uma coisa mais de que é uma mulher bomba,
que eu ouço muito, são Sim. coisas assim, muito É frequentes. sério? Sim, muito frequente. Inclusive, antes eu me ofendia muito e a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Agora não, agora eu tenho como missão educar essas pessoas que por falta de conhecimento, por culpa de tudo que a mídia passa, de uma maneira distorcida que a mídia passa, elas fazem esse pré-julgamento. Eu não as culpo por isso. É, em cima do que você está falando, me veio uma pergunta interessante, curiosa. A gente não chegou a se conhecer pessoalmente, porque pode que o ano que você entrou na universidade, na UFAM, foi o ano que eu vim embora. Então a gente não teve esse contato mais próximo acadêmico, né? Mas assim, eu lembro do primeiro período quando você chegou. Inclusive eu comecei com uma amiga professora que disse que comentei, inclusive, digo, que sorte a nossa. Tomara que a gente saiba aproveitar essa experiência, né, de ter uma pessoa, entre aspas, diferente, mas ao mesmo tempo a gente fala disso em educação, né? A gente fala da diversidade. E aí eu queria te perguntar, de modo bem, bem sincero mesmo, porque eu acho que isso é uma coisa que eu tenho essa curiosidade. Como é que é ser uma mulher muçulmana dentro de uma universidade pública? Essa experiência, como é que está sendo para você? Vamos por etapas. Pois não. A expectativa que eu tinha era outra, totalmente diferente da realidade com a qual eu me deparei. Eu imaginava que, por ser um lugar, né, exatamente assim, de diversidade, e principalmente no nosso curso na área da educação, eu não encontraria problemas, que eu iria me encontrar, me achar naquele ambiente, no ambiente acadêmico. Mas, assim, foi maravilhoso, eu não estou generalizando, eu encontrei pessoas maravilhosas que me acolheram muito bem, mas houveram muitos obstáculos, assim, episódios bem lamentáveis para ocorrerem dentro de uma universidade pública. Coisas que contradizem tudo que nós aprendemos, tudo que nós pregamos, falamos, tudo que nós combatemos, que nós apoiamos, aliás. Então, toda essa questão da diversidade, ela foi violada dentro da universidade pública. Então, foi um choque. Eu tive um choque muito grande, porque até então o meu convívio era entre muçulmanos, pessoas da minha comunidade, inclusive o meu Facebook era composto majoritariamente por muçulmanos. Então, o meu mundo era esse. E quando eu adentrei na universidade, nossa, foi um choque cultural, foi um choque muito grande. Mas, assim, o maior foi esse, foi ter sido tratada com preconceito dentro de uma universidade. Então, não foi uma experiência muito boa no início. Mas depois que eu descobri que eu comecei a me apropriar, sabe, de métodos para combater esse tipo de preconceito, se tornou bem mais fácil. Passou a ser o meu porto seguro. Você chegou a se sentir discriminada, porque o preconceito ele é manifesto, né? Você sente. Sim, A discriminação é o ato do preconceito em sim, ação. Você se sentiu discriminada? sim. E por mais de né? Por mais de uma vez. Bem, eu vou mencionar porque não é segredo. Eu, inclusive, postei vídeos na internet dentro do Banco do Brasil, na UFAM. Eu fui Eu fui revistada, mas eu não fui só revistada. Eles me passaram o detector de metais de uma forma agressiva, muito agressiva. E eu fui a única que passou por esse processo. E foi horrível. Nós estávamos no Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, isso foi ano passado, e foi uma situação muito, muito chocante para mim, que inclusive fez com que eu quisesse abandonar a universidade.
desistir do curso. E, reincidente, né, houve novamente um caso no banco também, em que, ao me aproximar da guardete, ela puxou alguma coisa que parecia uma câmera e segurou na arma. Assim, e eu falei, como é que é? Eu represento uma ameaça e dessa vez eu não estava com mochila. Então, esses dois fatos, eles estão muito presentes, muito ainda. Isso dentro da universidade, você Dentro sendo da aluna universidade. da universidade, né? Sim, a reitoria tomou conhecimento do primeiro episódio, mas não houve. Olha só, a pergunta aqui, obrigado Vera pela mais uma vez a participação. A Vera está perguntando para você o seguinte: você acha possível a liberdade religiosa de escolha, de convicção? Uma pergunta bem ampla, né? Mas Sim, eu acredito sim. Inclusive, no Islã, muitas pessoas dizem que as pessoas são forçadas a serem muçulmanas, a permanecerem muçulmanas. Mas o próprio Alcorão fala que não existe imposição em relação à religião. Eu acho, sim, perfeitamente possível. certo. A Vera continuou aí e perguntou também para você. A Vera participa sempre. A Vera foi minha convidada na última conta. Você pode Olá, falar, Vera. você pode falar das suas convicções na sala de aula? Se isso fica, se você tem essa liberdade, se você se sente à vontade, ou se há um espaço para isso dentro da sala de aula. Existe. Em sala de aula, eu encontrei, primeiro e segundo período, eu encontrei professores maravilhosos, que me acolheram muito, muito mesmo. E eles tornaram possível isso. Eles contribuíram muito, muito para esse processo, para amenizar esse impacto na minha vida acadêmica. Eles deram, assim, eles deram espaço para que eu pudesse falar sobre a religião, desmistificar todo esse preconceito. Inclusive, muitos colegas, eles comentam hoje que eles tinham uma opinião totalmente distorcida quando eu cheguei. Alguns comentam que tinham medo quando me olhavam. E após a convivência, e eles faziam muitas perguntas. Tudo isso mudou. Assim, você é vice-presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia, né? E o que me chama a atenção, e eu acho muito interessante, é que você está me relatando uma situação aí de um desafio realmente muito grande que você enfrenta no momento que você entra na universidade, a começar pela expectativa que é quebrada, né? Que é modificada. Você enfrenta essas questões que você está colocando e você, de repente, entra para o movimento estudantil, que é uma coisa que te deixa em evidência. Então, assim, seria uma contradição, realmente, se tudo isso que você está relatando fosse algo que te inibisse, que te intimidasse. Para mim, na minha opinião particular, esse é um ato de coragem, né? Tipo assim, não, eu tô viva, eu sou assim, eu estou viva, e aí você participa de uma eleição, você ganha junto com o grupo de alunos da eleição e é vice-presidente do centro acadêmico do curso. O que queira ou não queira, Rita, é uma posição, né, política, é uma posição de mulher, e creio que também é uma posição de embate a esse preconceito também, né? Como é que foi essa experiência? Você já tinha isso? Você já imaginava participando do movimento estudantil, participando? Porque isso te iguala, entre aspas, nesse processo, né? Te coloca no mesmo campo. Eu estou aqui disputando, eu não sou um personagem dessa faculdade, eu sou pessoa ativa, uma mulher ativa, uma estudante que atua como estudante, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, a questão do estereótipo, né, de que nós somos oprimidas, que nós somos submissas ao marido, e que a mulher muçulmana limita-se a parir e satisfazer o marido. E não é isso. Eu sempre fui muito ativa, eu
sempre lutei por causas sociais, políticas sociais, eu sempre tive isso, sempre desde a adolescência, é algo muito forte em mim. E, inclusive, o Islã, ele prega muito o conceito da justiça, da igualdade. Então, isso contribuiu muito para que eu decidisse entrar na eleição, participar desse processo e ajudar na construção de melhorias do nosso curso. Mas, assim, houve uma não aceitação, houve uma rejeição em relação a isso. Pessoas comentando que eu usava a minha religião de forma política, essas coisas. E não, o fato de ser muçulmana não me anula como cidadã, não me anula como alguém capaz de lutar pelos seus ideais, por suas convicções. Assim, Eu não sei se eu respondi muito bem a tua pergunta, mas... Porque, na verdade, assim, são várias coisas. Tem algumas coisas que as pessoas perguntam, tem algumas coisas que eu quero perguntar, porque tenho muita curiosidade de conhecer. Até porque, Rita, você tem razão. Há um estereótipo, né, da mulher muçulmana. A gente via pelas telenovelas, uma mulher ali, uma cultura presente, né? Eu fico imaginando como eu fico também, por exemplo, quando eu assisto algum tipo de programação que se reporta ao homem amazônico, né? A figura do caboclo, ela vem estereotipada, né? E aí eu fico dizendo, gente, que coisa mais... Né? Outro dia foi engraçado, eu vi na rede social um famoso chefe de cozinha fazendo o X Caboquinho, né? O título era o X Caboquinho. Nada a ver, assim, nada a ver com nada, assim, né? Então eu fiquei, as pessoas se indignaram na internet colocando assim, dizendo, não sei o quê. Eu penso que isso é um processo também, dentro de proporções, um processo que você deve sentir também. Quando você vê uma mulher, uma pessoa ali, um personagem retratando, aquilo que você, dizendo que aquilo ali é o que você é. Como é que é essa? Como é que você fala sobre isso? Eu nunca assisti a novela O Clone, mas eu já ouvi falar muito sobre ela e, assim, pelo que as pessoas perguntam, mas no Clone eu vi que a mulher ela é coberta de ouro, todo muçulmano é rico e passa o dia lá dançando para o seu Habib, para o seu... E não é bem isso, de que a mulher... Uma coisa que eu achei muito interessante, outro dia me perguntaram, como que é no Islã? A mulher muçulmana, ela paga o dote para o homem? Porque eu vi na novela que as mulheres pagavam. E eu fiquei muito surpresa, eu falei, não, existem locais que por questão cultural, como na Índia, por exemplo, a mulher paga o dote para o marido, a família da mulher. Mas, assim, falando da questão religiosa, no islamismo não, é ao contrário. O homem que paga o dote para a mulher, o que não é aquelas quantias absurdas, aqueles caminhões de ouro, dezenas de camelo, como era retratado na novela. Então, existe, sim, uma distorção, tanto da cultura quanto da religião. E quando eu me deparo com essas situações, quando alguém chega até mim e me pergunta, eu fico muito feliz porque eu tenho a oportunidade de explicar. Sendo muçulmana, vivendo tudo isso, eu tenho autonomia para explicar, para falar como na realidade é. Entendi. E desconstruir esse conceito errado, criado pela mídia. Eu acho que a palavra é essa, né? Desconstrução. Exatamente. Nós vivemos num mundo globalizado, de muita informação, de muita excessiva informação e muitas informações falsas também. Então, no mundo que a informação, ela praticamente, você acorda, ela está chegando até você, você dorme, ela está existindo, é preciso
que a gente crie formas de convívio, de convivência social com filtros, né? Com filtros. A educação, a meu ver, ela é fundamental para isso. Por quê? Porque a educação, hoje em dia, educar não, tem uma outra configuração, né? A escola hoje, ela já não tem mais a função específica, não deveria ter, né? A função específica de informar, né? Ela precisa começar a trabalhar como processar a informação, como ser crítico diante da informação, porque ela já está aí. Hoje em dia, um aluno não precisa mais, como na minha época, de ter um globo terrestre para ficar identificando lá. Ele tem o Google, que ele vai lá e encontra o que ele quiser. Então, essa informação existe, muita informação falsa. O grande desafio da educação para o século XXI, né, é justamente talvez trabalhar essa questão, trabalhar a informação, saber trabalhar a informação. Eu fui de uma banca de mestrado, ano passado, alguns anos atrás, que o título era o seguinte, Rita, como é que é? A escola do século XX, o aluno do século XXI com o professor do século XX na escola do século XIX. Então é mais ou menos isso que a gente está completamente desconectado. Por exemplo, você citou várias vezes aí, eu postei isso, postei aquilo. Essa relação, isso eu estou falando com a tua comunidade, com as pessoas que você tem convivência, essa relação com a rede social, né? Sendo, mais uma vez, uma mulher, né, que no estereótipo passado para a gente no Ocidente é uma mulher reprimida. Como é que é esta mulher, né, também, que além da mulher que você está nas redes sociais, manifestando opiniões, né? Me fale um pouquinho sobre isso. Acho interessante a gente falar. Na realidade, eu não vejo com estranheza o fato de estar nas redes sociais e manifestar, expressar opiniões, porque, como eu sempre falei, no Islã nós nunca fomos oprimida. A primeira faculdade, a primeira universidade no mundo foi fundada por uma mulher muçulmana. Até hoje, se for verificar no Google, fica em Marrocos. Então, você pode ver, doutor, você pode ver, não existe, em momento algum da história, houve qualquer tipo de opressão, não pela religião. Eu costumo falar que a opressão que eu sofro não é pela minha religião, é pelo Ocidente, que tenta impor o seu modo, sabe? Tenta impor o seu modo de agir, de viver, de vestir, de falar. E isso sim é opressão, isso é uma agressão contra tudo que eu acredito, contra a minha identidade, a minha fé. Isso é uma forma de opressão. Então, sempre eu me pergunto, por que a mulher no Ocidente ela tem liberdade para se despir, para andar seminua, ou isso eu não tenho nada contra, eu acho que é uma questão de escolha, e nós não podemos ter essa mesma liberdade de nos vestir, porque para mim liberdade é isso, é você ver de mim somente o que eu quero, o que eu permito que veja. Somente. Isso é liberdade. É ter domínio sobre o meu corpo. Então, a questão de estar na internet, ser ativa em redes sociais, ser militante, não é uma novidade para mim. Inclusive, Aisha, que foi uma das esposas do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ela, aos 18 anos, ela liderava um exército. Tem hadiths que falam sobre isso, ditos do nosso profeta, que falam, mencionam. Então, em momento algum da história, a mulher muçulmana foi oprimida. Por que agora? Eu achei muito interessante o que você está dizendo, invertendo, né, o ponto de vista, né? A ideia de liberdade, achei muito interessante isso, muito, muito, muito significativo, porque nós temos essa tendência, né, de julgar os conceitos a partir da minha cultura, a partir do que eu vivo, né?
E é um conceito, eu não havia pensado sobre esse ponto de vista, né? Que é a liberdade, sim, você escolher se vestir dessa forma, né? Se a gente levar por esse raciocínio, o padrão corporal, físico, estético imposto pela sociedade ocidental, que você precisa ser magra, que você precisa ser esbelta, que você tem que ter barriguinha, isso é uma escravidão, não é liberdade. Né? Você fica escravizada a isso. Você muitas vezes é obrigada, a mulher muitas vezes é obrigada a colocar um biquíni, né? Para mostrar que a barriga dela está sarada, que ela está bem, né? E aí, ou seja, na verdade isso não é liberdade. Pode ser uma visão de escravidão, na verdade, né? Da mesma forma que quando a mulher não veste porque ela acha porque eu estou feia, porque também é uma escravidão. Você não tem a liberdade de usar o teu corpo da forma como você quer, que você acredita, né? Ah, eu queria entender um pouquinho, Rita, uma coisa que sempre tive curiosidade, porque chega até a gente, né? A mim, enfim, uma representação desse mundo islâmico, desse mundo do conflito Palestina-Israel. E eu confesso particularmente que eu sou totalmente leigo né? E eu aprendi com o tempo, com a experiência, que quando a gente é leigo, a gente não tem que falar sobre, porque o que a gente vai falar vai ser repetição de alguma coisa. Eu queria entender, se você puder falar um pouco sobre isso, né? Porque você é militante nessa área, explicar para nós, para quem está por aqui, essa realidade, o que é isso? Como que a gente tem que entender esse processo, esse conflito? É uma das perguntas que eu queria te fazer quando te convidei para essa live. Sim, eu ainda estou assim, um pouco debilitada pela situação do Covid. Então, se for possível, você pode ler para mim, porque de fato eu ainda canso bem de Posso sim. Eu te enviei aí, Bilhete de Identidade, o nome de um poeta palestino, o poeta da resistência, Mahmoud Darwish. Tá, eu vou ler aqui então. Chama Bilhete de Identidade. Bilhete de Identidade. Toma nota. Sou árabe. O número do meu bilhete de identidade, 50.000. Número de filhos, 8. E o nome, chegará depois do verão. Será que ficas irritado? Toma nota, sou árabe. Trabalho numa pedreira com os meus companheiros de fadiga e tenho 8 filhos. O seu pedaço de pão, as suas roupas e seus cadernos, arranco-os dos rochedos. E não venho mendigar a tua porta, nem me encolho no átrio do teu palácio. Será que ficas irritado? Toma nota, sou árabe. Sou o meu nome próprio, sem apelido. Infinitamente paciente num país onde todos vivem sobre as brasas da raiva. As minhas raízes foram lançadas antes do nascimento do tempo, antes da efusão do que é duradouro, antes do cipreste e da oliveira, antes da eclosão da erva. O meu pai é de uma família de lavradores. Nada tem a ver com as pessoas notáveis. O meu avô era camponês, um ser sem valor, sem ascendência. A minha casa, uma cabana de guarda, feita de troncos e ramos. Eis o que eu sou, agrada-te. Sou meu nome próprio, sem apelido. Toma nota, sou árabe. Os meus cabelos da cor do carvão. Os meus olhos da cor do café. Sinais particulares. Na cabeça, uma cofia com cordão bem apertado. E a palma da minha mão é dura como uma pedra. Esfola quem a aperta. A minha morada, sou de uma aldeia isolada, onde as ruas já não têm nomes. Todos os homens trabalham no campo e na pedreira. Será que ficas irritado? Toma nota. Sou árabe. Tu saqueaste as vinhas dos meus pais e a terra que eu cultivava, eu e os meus filhos. Levaste-nos tudo, exceto
estas rochas para a sobrevivência dos meus netos, mas o vosso governo vai também apoderar-se delas, ao que dizem. Então, toma nota. Ao alto da primeira página, eu não odeio os homens e não ataco ninguém. Se tiver fome, comerei a carne de quem violou os meus direitos. Cuidado. Cuidado com a minha fome e com a minha raiva. 1964, não sei se eu vou falar corretamente, Mahmoud Darwish. Muito bem. Darwish. Lindo, isso aqui eu me arrepiei todo lendo esse negócio aqui. Muito lindo. Então, isso retrata o sentimento do povo palestino em relação à ocupação, em relação à política cionista de Israel, que após o término do mandato britânico, a Palestina ela foi entregue às Nações Unidas. As Nações Unidas resolveu, como forma de compensação aos judeus, dividir a Palestina, onde viviam árabes, onde viviam cristãos, onde viviam judeus, em harmonia. As Nações Unidas fez essa intervenção, dividiu a Palestina e determinou que uma parte da Palestina seria o Estado de Israel, que eu costumo falar que não é nem Estado, chama-se a Palestina ocupada. E após isso, houve uma revolta dos países árabes e houve uma guerra, não lembro se era a Guerra dos 100 Dias, mas houve uma guerra onde Israel saiu vencedor. Então, o que Israel fez diante disso? Se eu não me engano, era o Líbano, o Egito envolvido. Israel, ele venceu a guerra. Muitas mortes do povo árabe, porque eles não têm todo aquele aparato de guerra como Israel tem. E Israel, a partir disso, ele quebrou o pacto da ONU, ele quebrou o acordo feito com a ONU e começou a se apropriar-se cada vez mais dos territórios palestinos. Eu sempre costumo falar para alguém, quando falam assim, a Palestina é terrorista, isso, é aquilo. Eu falo, resistência não é terrorismo, nunca foi. Defesa, resistência não é terrorismo. Então, esse poema retrata muito esse sentimento. Se invadem a tua casa, as tuas terras, e tentam te tirar de lá, porque o que eles alegam é que Deus prometeu aquilo há 11 milhões de anos atrás, não sei exatamente o tempo, mas que existe uma promessa de Deus de que aquela terra é deles, eles devem apropriar-se daquela forma brutal, daquela forma criminosa. Depois disso, depois de toda essa revolta, em 1948, agora dia 15 de maio, fizeram 72 anos do que se chama a catástrofe palestina, Nakba. Nakba é a catástrofe palestina. É um dia muito triste, a gente não comemora. A gente relembra com muita dor, com muita tristeza, porque foi o dia em que Israel expulsou, destruiu centenas e centenas de famílias. Eu diria que até mais, eu tinha o número exato, mas agora me falhou a memória. De famílias palestinas que viviam ali há décadas. Elas foram expulsas de suas terras, elas tiveram que viver como refugiadas em países árabes vizinhos. Então, é uma data muito triste. E, a partir disso, essa prática sionista, ela só foi crescendo. Esse movimento sionista, essa política sionista, ela só cresceu, ela só tomou força, e hoje em dia, inclusive, apoiada pelos Estados Unidos. E calma que eu estou
um pouco nervosa. Fica tranquila, à vontade. Então, hoje em dia, ainda os palestinos que continuaram ali, que continuam a resistir contra o sionismo, eles vivem sob um regime opressor, sob um regime desumano, onde em Gaza, na faixa de Gaza, existem bombardeios constantes, bombardeios de hospitais, escolas. Eu acho incrível que a mídia ocidental ela não passa isso. Eu nunca vi. Nunca vi. Eu só vejo quando ao invés algum palestino comete algum atentado contra um judeu. Mas só uma coisa que eu quero deixar bem claro, o meu sentimento aqui não eu não sou semitista, se é o termo correto, mas assim, eu sou contra o sionismo, eu sou contra a política sionista. Então, em Gaza, as pessoas vivem lá em uma verdadeira prisão a céu aberto. É a maior prisão a céu aberto do mundo. A água é racionada, a entrada e saída das pessoas eu acho que é limitada, a palavra mais certa, é limitada, é controlada por Israel, pelo exército de Israel. Então, o mundo ele não tem conhecimento em relação a esses fatos. Ou tem, ou talvez tenha, porque existem inúmeros protestos no mundo todo contra o que acontece ali em Gaza. Na Palestina, em Gaza, existe um verdadeiro genocídio. É o que acontece. É um genocídio, é uma limpeza que está sendo feita do povo palestino. Realmente, como eu falei para você, o que chega para nós são informações, com certeza, que alguém tem interesse que chegue, né, para nós. A mídia sionista, a mídia serve aos interesses. Isso é E outra coisa, depois do penso assim dessa forma, depois do atentado de 11 de setembro, criou-se, né, generalizou-se essa questão de modo muito, muito contundente. Então, assim, parece que todo mundo é terrorista. Você se vestiu dessa forma, você é terrorista. Eu acho que se agravou mais, né, no mundo inteiro, né? Eu diria que no Brasil, nos últimos anos tem me provado isso, o meu país, né? Que a gente eu moro num país tropical abençoado por Deus. Essa frase nunca esteve tão fora de moda num país que a gente está vivendo hoje, né? Onde parece assim que há um grupo de pessoas que caçam informações para justificar o seu ódio, né? Então elas são capazes de dizer eu odeio tal coisa, eu odeio alguém, se isso for colocado colocado, imposto pela mídia, imposto por alguma situação. Então, assim, não me assusta que esse país tropical, abençoado por Deus, de gente alegre, de gente festeira, de gente feliz, que abraça todo mundo, tem se revelado um país extremamente preconceituoso, né? Um país extremamente agressivo, com pessoas com o mínimo de sentimento coletivo. Nós não somos uma nação, me parece que nós não somos uma nação, né? Não consigo hoje olhar para o Brasil e sentir de modo... eu vou te dizer, a gente vai entrar nesse assunto também, porque eu acho que é muito interessante, que foi o que você chegou a comentar sobre a sua internação, o Covid, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai falar também daqui a pouco. Mas, por exemplo, eu saio aqui raramente para ir no supermercado. E ontem, por acaso, eu fui e olhei as pessoas de máscara na rua e tive uma boa sensação de, olha que legal, é tão bom ver isso, é tão bom ver as pessoas, mesmo que por medo, por uma obrigação, preocupado também com o outro, consigo, mas com o outro também, usando uma máscara. Mas foi só eu dobrar a esquina, que já tinha gente sem máscara, já tinha gente aglomerada. E aí eu te falo, né, quer dizer, é tão difícil compreender isso, é tão difícil compreender que eu não usando a máscara, não é por mim,
Não sou eu, porque eu me sinto um super ser abençoado por Deus, que essa doença jamais vai me pegar, e não pensar que é o outro, sabe? Que é o outro que está. Né? Eu lembro de um relato que eu li sobre o trabalho, como você sabe, eu trabalho com o tema da sexualidade. E um texto, um relato que eu li, foi sobre a questão do HIV, por exemplo. Né? Que na verdade era um relato, era uma crônica, era um relato de um diálogo, em que o cidadão dizia que a prostituta exigia que ele usasse preservativo. E ele dizia o seguinte: é, eu, eu não tenho doença, você não precisa se preocupar, porque eu não tenho doença mesmo, eu já fiz exame, eu não estou. E ela diz para ele: não, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com você. Quer dizer, essa visão, né, do outro, sabe? Tudo bem, eu quero me proteger dessa doença, mas eu também quero proteger os outros, eu quero também que ninguém pegue, né? E aí, Rita, vamos entrar então nesse ponto. Depois, se você quiser voltar para o tema, a gente pode voltar, mas é porque eu acho que é importante falar sobre isso também. Você ficou Muito. internada, internada, né, com o Covid, né, com uma peculiaridade, né? Você teve que fazer o tratamento de uma forma diferente. Eu queria que você explicasse para as pessoas e principalmente contasse sua experiência, essa experiência, né? Porque é uma experiência de existência, de vida, que eu acho que, penso eu, que seja inesquecível. A tua vida nunca mais vai ser a mesma a partir dessa experiência. Fala para nós um pouquinho. E as pessoas podem fazer perguntas à vontade, tá, gente? Participar aí com a Sim, gente. só olhar aqui rapidinho, Fabiana Carvalho. Ah, eu tenho o mesmo prazer, viu, em mostrar um pouco do que sou eu, da cultura, da religião, que são coisas bem diferentes. Então, vamos lá na questão do Covid. Eu sou do fator de risco. Sou uma paciente, eu tenho uma doença de base que faz que eu tenha imunidade muito baixa. Então eu entrei em pânico, né? Quando surgiu essa pandemia, eu fiquei apavorada, eu me tranquei assim, fiquei muito tempo mesmo assim no quarto, sem sair de casa, porque eu sabia que poderia ter consequências bem, como de fato houve. Mas um dia eu precisei sair, eu fui no supermercado, bem protegida, de máscara, e como vocês podem ver, eu já ando muito coberta. Eu tomei todas as precauções. Passados 2 dias, eu comecei a sentir uma dor, eu achava que era uma gripe, uma virose, e não me importei muito. Mas quando eu não consegui sentir o cheiro do meu cafezinho, eu comecei a ficar preocupada, preocupadíssima. E entrei em contato com a minha médica. Falei o que se passava. Ela falou, eu lembro, assim, ela falou: Rita, Ana Rita, tudo que você está me descrevendo é os sintomas do Covid. Você tem como vir até mim amanhã no consultório? E eu confesso, eu não consegui levantar da cama, porque os sintomas, eles são terríveis, sabe? Eles são devastadores. Eu acho que nunca na vida eu senti nada parecido com isso. Foi tudo muito rápido. Então não consegui ir. Passou-se uma semana, eu aguentei, eu pude em casa e fui assim me arrastando. E de ajuda, né? De uma amiga que me levou até o consultório. E no mesmo dia eu fui internada. No mesmo dia. Quando chegou lá, eu já estava com a respiração muito comprometida e fui hospitalizada. Após a hospitalização, a internação na enfermaria, acho que meia hora, 1 hora após, eu, eu tive uma queda brusca na minha saturação. Então, os médicos, na hora, falaram: é UTI, vamos correr com ela para UTI. Foi muito chocante para mim, porque nós estávamos no início do Ramadã, que depois eu vou falar o que é o mês sagrado dos muçulmanos, e eu não esperava passar por tudo isso justo nesse período.
Então, fui levada para a UTI, né? E ocorreu todo o processo, tive comprometimento, falência respiratória. E foi muito chocante, porque eu fiquei o tempo inteiro consciente. Imaginem a única paciente consciente dentro de uma UTI. Todos estavam sedados, todos, menos eu. Justamente por não poder tomar relaxante muscular e tudo. Foi muito assustador. Eu me deparei com uma coisa que eu nunca na vida pensei ver nem filmes de terror. No primeiro dia que eu cheguei, começou a morrer gente. A morrer gente, assim, foi uma coisa que parecia aquele como que fala, efeito dominó. Eu falei, meu Deus, agora vai chegar a minha vez, está dando a volta. O último que morreu foi do meu lado. E eu via tudo. E era muito rápido. Os pacientes chegavam, assim, com 1, 2 horas, eles já estavam tendo parada. E eram reanimados e tudo. E, infelizmente, ou felizmente, eu pude ver tudo isso. E, inclusive, ouvi, né, o que alguns profissionais falavam, os profissionais foram maravilhosos, a falta de material, a falta de medicamento, que foi muito absurdo isso. Olha, foi muito chocante me deparar com essa realidade do SUS, sabe? Como chegou, como nós deixamos, como nós permitimos que um sistema tão bom de saúde quanto o nosso chegasse a esse nível. Falta de material, falta de profissionais, por inúmeras questões, a maioria adoeceu, se contaminou e não pôde mais trabalhar. Então, eu fiquei uns dias na UTI, depois fui para a clínica médica novamente, e novamente eu me deparei com umas situações assim, por falta de funcionários, sabe? Os pacientes, eles não tinham aquele apoio necessário, mas não por culpa dos profissionais, porque os que tinham eram maravilhosos. Muito profissional de saúde doente, e tudo isso gerou um colapso. Então, eu acho uma coisa extremamente agressiva comigo, com você, com as pessoas que tentam se prevenir de tudo isso, que fazem tudo o que é necessário, o que é recomendado, e vem um chefe de uma nação e incita o povo a ir para as ruas e faz comentários de que o Covid-19 é uma gripezinha, e não é uma gripezinha. Eu pude sentir isso na pele, não é uma gripezinha. Eu pude ver que não é uma gripezinha. Eu acredito que quando alguém contribui para esse tipo para a situação chegar ao nível que está, comete um ato criminoso, sim, com milhões e milhões e milhões de brasileiros. Então, eu vejo esse processo todo sabe, negacionismo em relação ao Covid, em relação à ciência. E é uma coisa muito triste que ocorra, né? Nos dias em que vivemos, em que nós temos acesso a informações, a tudo, estamos conectados ao mundo todo. E existem pessoas que estão descrentes, que não acreditam, que negam o perigo, a situação catastrófica em que a gente vive. É muito triste, é lamentável. Eu estou ainda em quarentena, fiz um exame ontem, dependendo do exame, eu vou poder ficar mais tranquila. Saber se eu ainda posso contaminar alguém ou não, porque teoricamente eles falam que não. Os médicos dizem, teoricamente não, mas não é uma certeza. Até por ser um vírus muito novo, que ainda está sendo estudado, não é certeza. E em relação ao período de transmissão, alguns médicos dizem que são 15 dias, né?
Mas estudos na China, que foi onde surgiu, mostram que até 50 dias as pessoas elas ainda podem contaminar as outras. Então, por esse motivo, eu me mantenho ainda em quarentena para proteger e me proteger, porque eu tive noção do que é o Covid-19. Eu por acaso soube que você tinha sido contaminada, estava internada, pelo grupo do meu departamento, que eu ainda sou ligado na UFAM, e assim, foi impressionante, que foi uma comoção coletiva, né? Por pessoas, porque isso é uma coisa que qualquer ser humano de bom senso e humano, né? Dizendo assim, né? Sente, mas assim, foi muito comovente. Primeiro, por ver o carinho dos professores com você. Assim. Segundo, porque você é uma aluna do curso. A gente se sente. Eu fui coordenador do curso muitos anos e a gente criou, eu, mais a minha amiga Marinês, que era minha coordenadora junto comigo, a gente criou essa coisa meio paternalista, meio de cuidar dos nossos meninos e das nossas meninas, né? Então, assim, a gente sente muito essa responsabilidade ainda, até hoje, com esse compromisso com a faculdade, com a universidade, com os alunos. Então, assim, foi muito comovente ver os colegas professores falando de você, colocando isso, como falaram de outras pessoas também, que infelizmente acabamos perdendo, né? Mas, assim, é um relato comovente mesmo. A Vera escreveu uma coisa aqui que achei interessante. Ela fala assim, tão de forma tão... vontade de te dar um abraço apertado, Eu, sabe? A minha mãe está dizendo aqui, esse depoimento deveria ir para o Fantástico, né? Eu teria que ter cara de Tadeu Smith, mãe, mas eu sei que isso aí é um elogio para mim também, porque... Mas, assim, tirando brincadeiras da parte, eu não tinha dúvida disso, acho que por isso que eu te convidei, porque eu acho que seria um... Agora, eu queria que você falasse sobre o Ramadã, né? Que a gente ouve também falar, sim. explicasse o que é o Ramadã, como é que funciona, né? Para a gente entender um pouquinho. Tá, antes de entrar nessa questão, eu quero. Não sei se ouviram aí, mas é o chamado da oração, mas eu tenho até um intervalo da outra para fazer. Então, vamos continuar. Sim, em relação à empatia, sabe? Eu fiquei muito emocionada, muito, eu confesso. Eu falei, não, nunca mais quero adoecer, mas foi maravilhoso sentir a empatia, sentir o carinho, sentir a preocupação dos colegas de curso, dos professores, sabe? Foi como se fosse uma corrente de solidariedade. Foi muito maravilhoso. Até hoje, quando eu ouço, quando eu leio as mensagens, eu choro. Eu choro, e até porque eu fiquei muito fragilizada, assim, emocionalmente. Eu ainda estou muito abalada, física e emocionalmente. Então, receber todo esse afeto, todo esse carinho, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu não tenho como expressar a gratidão que eu sinto. Eu não tenho palavras. Mas, assim, a minha gratidão, ela pode ser vista nos meus olhos, ela pode ser vista. E em relação ao Ramadã, por isso que eu falei que foi muito difícil. É um mês sagrado dos muçulmanos, é o 9º mês, né, do calendário lunar, em que houve a revelação do Alcorão Sagrado. Então, durante esse mês, o muçulmano, ele jejua do nascer ao pôr do sol. Nós jejuamos do nascer ao pôr do sol. Nada de água, nada de comida. As mulheres e homens casados, eles se abstêm de qualquer tipo de carícia, de relações sexuais, né? Então, não é permitido até a quebra do jejum. Mas não é somente privação de comida. O Ramadã em árabe, ele vai muito, muito além disso.
Você tem que se privar dos maus pensamentos, você tem que se privar dos vícios, de tudo que for ruim, sabe? Da tua má conduta. Então, na verdade, é uma forma de enfraquecer o corpo e elevar o espírito, de ser mais solidário. Porque durante esse processo de jejum, o dia todo, nós sentimos a dor da fome, a dor que milhares e milhares no mundo todo sentem por não ter o que comer. Então, é uma forma de você sentir o que o outro sente quando não tem o que comer. E isso te incentiva a ser mais solidário com as pessoas. Isso incentiva muito, porque é muito difícil ficar o dia todo, é muito difícil, até mesmo para quem está muito acostumado, nos primeiros dias, você sente muito fraqueza, dor de cabeça e tudo. Mas eu sei que quando eu for quebrar o meu jejum, eu vou ter o que comer, eu vou ter com o que quebrar o meu jejum. Então, na hora do iftar, que é uma refeição que nós fazemos após o jejum, após o salat, a oração, você tem como se alimentar. Mas imagina aqueles milhares e milhares. Eu não falo somente na comunidade islâmica, mas milhares de pessoas no mundo que não têm essa oportunidade de fazer uma refeição ao dia. Então, você se coloca muito no lugar do outro. É isso, nós estamos nos últimos dias do Ramadã e existe nesses últimos dias, existe uma noite, a noite do decreto, que foi a noite em que foi revelado o Alcorão, em que o Alcorão desceu e foi revelado. É uma noite que vale por 1000 meses. Então, toda boa ação que você fizer durante essa noite é como se você tivesse feito durante 1000 meses, que são, acredito que 83 anos e alguns meses, 4 meses. Eu posso estar errada, mas é mais ou menos isso. Então, é uma noite muito especial, muito mesmo, que você tem que intensificar as suas orações, as suas boas ações, há um mês de boas ações, de perdão, de misericórdia, mas essa noite em especial é muito especial, é a noite mais especial do mês do Ramadã. Uma coisa muito interessante também é que durante esse mês, para as orações que todo muçulmano deve fazer 5 vezes ao dia, religiosamente, existe uma oração, Salat Tarawih, que nós fazemos somente durante o Ramadã. E esse ano está sendo muito difícil pela situação da pandemia, todas as mesquitas foram fechadas. E é uma oração que nós sempre fizemos em grupo com a nossa comunidade. Tá, mas aí as pessoas dizem, mas como? O dia inteiro sem comer, sem tomar água no calor de Manaus? Nossa, é impensável. Mas assim, antes do nascer do sol, existe uma refeição, o nome é surru. No surru, é uma pequena refeição que geralmente é recomendado que seja coisas leves. Você se hidrata, você se alimenta, isso facilita que você aguente até o pôr do sol. É isso. Não tem, assim, muito mistério, mas é um mês muito importante para a gente. Após o Ramadã tem a Laid Iftar, que a gente comemora o final do Ramadã, a quebra sabe, o final do jejum, desse período de jejum, em que nós nos reunimos na masjid, na mesquita, para rezar, para comer muitos doces, comemorar. É uma festa sem música, como mostra o clone, não é? É uma festa sem música, em que nós nos reunimos para conversar, para saudar aos nossos irmãos e comemorar com comida, com fartura, com a sua melhor roupa.
Rita, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa live. Você queria acrescentar mais alguma coisa antes de eu fazer o desfecho? Falar mais alguma coisa? Então, eu acredito que, assim, para falar existe muita coisa. Teriam que ser feitas em muitas outras lives. Então, em respeito ao tempo, as pessoas que estão aí, ó, maravilhosas, acompanhando, acho que podemos encerrar. Muito bem. Eu queria só falar uma coisa assim. Eu sou uma pessoa muito transparente. Graças a Deus eu consegui, com o tempo, vencer meus medos, minhas fraquezas quanto a isso, minha timidez da infância, da adolescência. Então, eu procuro ser muito verdadeiro. E eu vou te falar que eu realmente estou muito emocionado. Muito. A conversa toda. Não sei se as pessoas em casa tiveram essa sensação que eu estou tendo, mas realmente, por uma questão simples. Primeiro, por eu ter tido razão quando eu disse e comentei que vi você chegando, uma aluna muçulmana, se destacando, a princípio, pelo modo como se veste, né? Ali dizer e comentar que sorte é nossa. Espero que a gente saiba aproveitar, né? Eu estava certo, de verdade. Segundo, por ver, a despeito de todos os estereótipos, todas as coisas que sabemos, que ouvimos, ver uma mulher guerreira, né, como você, segura daquilo que acredita, segura naquilo que fala, sabe, passa uma verdade muito grande tudo que você fala, né? Isso é uma coisa que me emociona, porque num mundo tão complicado, sabe, é, é, tão cheio de mentiras, tão cheio de maldade, eu privilegio a verdade, eu privilegio a verdade das pessoas, né? Por muito tempo, Rita, eu precisei fazer muita terapia para isso. Eu tinha preocupação com isso, sabe? Eu quis agradar todo mundo, sempre, né? Vamos agradar, porque eu quero ser legal e tal. Diz que a saída dos tímidos, né? Ser essa pessoa. E com o tempo, evidentemente, que você vai aprendendo com as dores, com os erros, que a gente precisa ser verdadeiro, né? E essa verdade, ela precisa ser dita, não necessariamente com agressividade, com violência, com imposição, mas é preciso ser dita, né? Uma lição que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, não com essas palavras, mas com esse sentido. Minha mãe e meu pai sempre ensinaram para nós, sempre peça licença, mas nunca deixe de entrar, né? Eu acho que é isso, né? Eu queria te agradecer profundamente por esse momento, para mim tão rico, e tenho certeza que para quem assistiu também, de vida, sabe? De uma coisa que, como você mesma falou, que é estranha para os olhos de uma determinada cultura ocidental, mostrar a essência de todos nós, independente de cor, sexo, raça, cultura, religião, que é a essência do ser humano, né? Eu acho que essa figura de Deus, ele se mostra de várias formas, né? Ele se mostra na sua cultura, na cultura cristã, católica, nos evangélicos, nos índios, né? Nos quilombolas, nos negros, nos africanos, enfim. Essa é uma grande, é a grandiosidade humana que a gente perdeu. E eu li uma coisa que eu acho que é interessante, que disse que talvez, quem sabe se esse vírus não é um anticorpo do planeta contra tudo isso que eu estou dizendo, né? Quem sabe a gente não se renova, quem sabe os livros sagrados relatam muitas tragédias, muitas catástrofes que causaram transformações, né? Quem sabe esse vírus realmente não seja uma catástrofe moderna, né? Atual, que vem trazer essas questões. E eu tenho certeza, Rita, do fundo do meu coração, que esse papo que eu tive contigo hoje, que se as pessoas tiverem a oportunidade de assistir, reforça o que eu estou dizendo. Está reforçando o que eu estou dizendo. Que nos remete à nossa humanidade.
nos traz de volta à nossa humanidade, sabe? Então eu queria te agradecer profundamente pela disposição, por se dispor a falar, pela coragem de falar como você fala, mas ao mesmo tempo com uma doçura e sabe, uma verdade que comove, de verdade comove mesmo. Então, muito obrigado mesmo. Eu te agradeço profundamente e quero reafirmar. Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, vamos aproveitar, no bom sentido e melhor sentido, essa mulher, porque nós temos muito que aprender, nós temos muito que construir coletivamente. Obrigado, Rita. Só uma coisa, então, antes de começar a live, eu perguntei do professor, falei, professor, o senhor, e ele preferiu que eu chamasse de Paulo. Então, Paulo, eu quero agradecer muito a oportunidade por estar aqui e mostrar para as pessoas como realmente é. Porque agora elas têm a oportunidade de ouvir de alguém que vive tudo isso que foi abordado hoje. Então, eu agradeço muito mesmo. E, se não, depois eu vou levar uma esculhambação ali, mandar um beijão pro pessoal do CAP que está acompanhando a gente e agradecer a cada um de vocês, viu? O pessoal aí da pedagogia, vamos lá, gente, até a volta, firme e fortes, que logo, logo a gente vai estar ali pelos corredores da FACET. E te agradecer muito por essa oportunidade, que hajam outras e outras e outras, inshallah. Já está convidado de antemão. Muito obrigado, gente. Eu queria, antes de encerrar, dizer que no sábado, às 16 horas, teremos uma live, e essa live vai ser, para mim, também especial, porque eu vou conversar com uma jornalista brasileira que mora na Alemanha, e que, um detalhe apenas, é minha filha Érica. Então vai ser uma live familiar. Aproveitar para matar a saudade dela, que está tão distante, e ao mesmo tempo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E quem sabe ela fale o que é ser filha de Paulo Ricardo Freire, né? Enfim, muito obrigado a vocês. Um bom resto de semana. Cuidem-se, fiquem em casa, cuidem dos nossos velhinhos, cuidem das nossas crianças e vamos desamar, porque eu acho que é a solução. Obrigado, gente.